Olá, dando continuidade ao livro Meditação Andando, que nós estamos dividindo em partes, né? Nosso vídeo, fizemos o primeiro vídeo com a apresentação geral sobre o autor, sobre a obra, sobre o trabalho social e fizemos um trecho com os principais tópicos que achamos do livro. E aí seguimos agora pelos capítulos. E começa exatamente com um chamado Toda Pessoa Pode Fazê-lo. Ele diz: devagar, de forma descontraída, mantendo um leve sorriso nos lábios. A meditação andando é meditar enquanto se anda. Essa questão de leve sorriso nos lábios, num primeiro momento se pensa que tem a ver com algo forçado, abstrato, mas quando começamos a praticar, é relevante como nós nos enxergamos, é como se fosse um espelho. Quão bom a vida tem e quantas coisas maravilhosas e quanto nós estamos sisudos, fechados, e esse ar trancado revela muito o que há dentro de nós e às vezes esses obstáculos que nos impedem de ver a felicidade, quer dizer, isso que está no coração vai afora. E é importante, com o tempo nós vamos percebendo que é importante lembrar desse leve sorriso como essa postura de vida, no sentido de o que é que a vida tem. Sempre há beleza na vida, sempre, sempre, muito interessante isso. Ele diz que os passos serão os da pessoa mais segura do mundo. Todas as nossas preocupações e ansiedades desaparecerão. Paz e alegria vão encher nosso coração. Um pouco de tempo requer um certo grau de consciência e a vontade de ser feliz. Então, já uma primeira perspectiva que não há essa necessidade de fugas geográficas. Com o tempo, nós vamos começando a encontrar felicidade, alegria, beleza nas coisas simples, inclusive no caminhar, no passar das formigas pelo chão, no chão às vezes da nossa casa, nos desenhos, toda a beleza que está em volta e que diante da pressa do dia a dia nós costumamos passar reto. É como quando você caminha no bairro, e eu já passei por essa, tenho passado, né, a cada vez que faço, quando eu só andava de carro, coisas que eu deixava de ver e de me admirar com a beleza. Quando eu andei, eu passei uns 3 anos andando muito de bicicleta, comecei a ver mais coisas, e nos últimos anos andando a pé, devagar, me sentindo, inspirando, expirando, quantas coisas bonitas eu tenho visto no chão, nas casas, no céu, coisas nas árvores, nas plantas, as flores, que eu não costumava, pela velocidade dos meus passos, dos meus veículos e consequentemente do meu pensamento que estava na frente, me levava a ter pressa, que eu perdia de ver, né? E aí, na verdade, ao invés de andar com segurança, eu andava altamente inseguro e a mente ansiosa por um futuro que eu não tenho governabilidade sobre. Por isso que ele fala, né? Devagar, né? Meditar andando é meditar enquanto se anda. Andamos devagar, de forma descontraída, mantendo um leve sorriso nos lábios. Os passos serão os da pessoa mais segura do mundo. Todas as nossas preocupações e ansiedades desaparecerão. Paz e alegria vão encher o nosso coração. Toda pessoa pode fazê-la, leva apenas um pouco de tempo, requer um certo grau de consciência e essa vontade de ser feliz. No próximo momento atual, ele diz: alguém perguntou a Buda, o que o Senhor e seus discípulos praticam? Ele respondeu: nós nos sentamos, nós andamos, nós comemos. O inquiridor continuou: mas, Senhor, qualquer um se senta, anda e come. Buda lhe disse: quando nos sentamos, sabemos que estamos sentados. Quando andamos, sabemos que estamos andando. Quando comemos, sabemos que estamos comendo.
na maior parte do tempo, estamos perdidos no passado ou arrebatados pelo futuro. Quando estamos conscientes, dizendo como é que nós nos portamos, quando estamos conscientes, intensamente em contato com o momento atual, aprofunda-se a nossa compreensão do que está acontecendo e começamos a ser preenchidos de aceitação, alegria, paz e amor. Então, veja o questionamento. Né? Perguntaram o que Buda faz. Ele disse, quando eu como, eu como. Quando eu bebo, eu bebo. Quando eu ando, eu ando. Parece muito óbvio, mas impressionantemente, quando nós olhamos com um espelho, nós vemos que nós estamos comendo e assistindo TV, fazendo questões do WhatsApp, pensando no trabalho, quer dizer, nós não comemos. Isso leva a passado e futuro e gera ansiedade, medo e tudo que vem ao redor e, logicamente, impede que nós possamos ver a felicidade e a alegria de viver. É uma provocação muito forte porque é o nosso cotidiano. É como eu falei há pouco, andar no carro pela rua é não olhar para a rua muitas vezes. Andar no carro, a desatenção que já há porque nós estamos pensando muito longe, ainda mais quando nós estamos no celular. Na música, quer dizer, nós temos todo um sistema de fugas para impedir que nós vejamos a realidade. E nesse impedimento, nós não nos enxergamos e não enxergamos a vida como ela é. Daí a relevância desse texto. O outro diz, tudo depende de seus passos. A semente de conscientização, a paz e a alegria que estão disponíveis agora mesmo, o céu azul, as folhas verdes, os olhos da pessoa amada. E aí muitos até pensam nessa questão da pessoa amada, pensam em relações de reciprocidade, e às vezes passa em branco, inclusive a criança ao seu lado, às vezes seu filho, às vezes o seu pai, aquele sorriso dos pais, a alegria de lhe ver, não é? Mas a gente tende a procurar o que não há na realidade, mas ficamos sempre procurando na realidade algo que está criado só nas nossas mentes. Então, daí a relevância, né? De olharmos, aprendermos a olhar a paz, a alegria que estão ao nosso redor, sempre à nossa mão. Como disse Paulo, vê tudo, mas retém o que é bom. Veja essa perspectiva. Outro que ele fala que é a ausência de meta. Ele diz, encontramos aqui, ele diz, significa ausência de desejo ou de meta. A ideia é esta, não colocamos nada diante de nós e não corremos atrás disto. Apenas desfrutamos do prazer de andar, sem meta ou destino especial. Nosso caminhar não é um meio para um fim. Nosso caminhar, nele, andamos pela simples razão de andar. Quando essas questões que parecem óbvias, quando nós vamos começar a andar, a prestar atenção no nosso caminhar, na nossa respiração, nós começamos a perceber como não é fácil, por causa desse sistema que nós estamos usando há muito tempo, sempre projetando passado e futuro, sempre com metas que são muitas vezes fugas da nossa realidade e que não vão construir esse futuro melhor que nós queremos. Em regra, o que vai construir tudo é o presente, construir no presente, se abrir, desabrochar no presente, fluir para a realidade presente. E dentro da realidade presente, deixar que a natureza faça o seu papel e que nós, dentro da natureza, como elementos da natureza, possamos ser os instrumentos. E aí vamos construindo plenamente no presente e certamente para quem tem sempre esse questionamento sobre metas para o futuro, objetividade, resultados demais, vai perceber que tudo que está fazendo no presente, sendo bem feito, estando realmente presente, vai ter muita atenção aos detalhes, muita compreensão e o futuro interessante, belo, justo, ele é uma consequência lógica. Ele diz que não há caminho para a paz é o caminho. Andar com a mente alerta traz paz e alegria e torna nossa vida real.
não há necessidade de luta. Sinta o prazer de cada passo. Nós já chegamos. E temos refletido sobre o papel da luta. Falamos de luta, mas por que luta? Será que nós conseguimos vencer as grandes lutas? Por exemplo, aí nessa pandemia, será que alguém consegue vencer lutando? Ou será que estão procurando antídotos, remédios, vacinas, com atenção ao próprio vírus, compreensão da enfermidade, da doença? Não é uma luta. Quando se tem atenção e compreensão, começa a encontrar o funcionamento, a ver o funcionamento, e vendo o funcionamento, ver as saídas. Muitas vezes a saída não vai ser matar, vai ser deixar ele passar, deixar a natureza agir, deixar os anticorpos. Olha aí essa terapia que estão usando do plasma, não é? A própria natureza de pessoas que tiveram a doença, os anticorpos se desenvolveram, venceram o vírus, ele viveu o tempo dele, não se reproduziu e a pessoa continuou. Daí a questão do plasma que eles chamam, né? Pegar esse sangue que aprendeu naturalmente a se desviar dessas perdas energéticas e deixar que o vírus vivesse o tempo que ele tinha de viver, mas não se reproduzisse, não aumentasse, não tomasse conta do corpo. Quer dizer, não dá para lutar contra a natureza. Essa é uma reflexão muito profunda. Lutar contra a natureza gera escravidão. E aceitarmos a natureza dá liberdade. Ser livre é compreender o papel que nós temos junto à natureza e agirmos dentro do que nós podemos, que é trabalhar a nossa atenção, nós estarmos presentes, nós estarmos na realidade, que consequentemente vamos ter cada vez mais compreensão das coisas e vamos, ao invés de matar, de lutar, nós vamos aprender a nos posicionarmos cada vez melhor, não é? Nos desviarmos, escolhermos no sentido de observarmos melhores caminhos. Então, muito importante isso que ele diz, né? Não há necessidade de luta, há necessidade de atenção, compreensão para um desenvolvimento interessante na vida, um desenvolvimento real, sem sistemas de fuga, uma vida vivida, viver a vida e não ser vivido pela vida. Ele fala de experimentar a paz. Somente quando você perceber que a paz e a felicidade estão disponíveis aqui, no momento atual, será capaz de relaxar. Na vida diária há muito o que fazer e muito pouco tempo. Toque profundamente o chão do momento atual e experimentará a verdadeira paz e alegria. Se pararmos para observarmos o modo que nós estamos vivendo, não tem como não percebermos que estamos criando e vivendo em cima de processos mentais de passado e futuro, de querer dominar a natureza, de querermos lutar contra a natureza, de não termos serenidade e achando nós que com as nossas forças apenas, enfrentando a natureza, nós vamos poder vencer. Quando na realidade nós somos elementos da natureza, não devemos ir contra a natureza, devemos compreender o nosso papel na natureza e agirmos com ela, porque quando a natureza assina o nosso projeto, ninguém é capaz de ir contra. Por quê? Porque é o projeto de fluência de energia da vida. Muitos, desde Pitágoras, ele recomendava que os seus alunos na escola fizessem todo dia um inventário. Isso na antiguidade, no Egito, se fazia esse inventário para que a pessoa exatamente colocasse naquele papel, ou fizesse aquela reflexão do que é que de positivo ele viu no dia, o que ele fez de positivo, cumprindo o papel dele. E pela manhã também, quando ele levantava, para pensar o que é que ele podia colaborar,
E dentro dessa colaboração era como ele poderia viver aproveitando melhor o tempo dele, com a vida dele, com as coisas que ele tinha, usar da melhor maneira possível. Daí ele fala, quando nós fazemos isso, realmente esse mundo de muitos caminhos, na vida diária, ela passa a ser tão interessante que há muita coisa que fazer em pouco tempo. No próximo, ele diz assim, andar pacificamente. Nossos passos são, em geral, pesados, cheios de apreensão e medo. Isso é tão claro quando se pratica a meditação andando, que eu costumo fazer isso descalço. E descalço, não porque ele recomendou andar descalço, mas é porque o meu pensamento, principalmente no início, ele andava tão disperso que eu não sentia o meu corpo e eu queria andar rápido. E calçado dá para andar rápido, dá para apressar, dá para querer fugir. E quando se anda devagar, se você andar rápido, você impulsiona o corpo e o pé vai doer, porque ele vai bater em alguma pedra e quando você impulsionar, vai friccionar em algum ponto e vai doer. Então, na hora que dói, eu lembro, olho para mim mesmo com esse espelho e digo, quer ir para onde, Renato? Você vai para onde, meu filho? Calma, você já está onde você deveria estar. Viva esse momento, calma. Aí, eu lembro, inspiro, expiro, sinto meu corpo e volto a caminhar devagar. Ou seja, como disse Buda, quando eu como, quando eu bebo, quando eu ando. Mas se você quer seguir por esse caminho, você vai ver. É um caminho maravilhoso, mas ele precisa de muito exercício. E o exercício não é com a questão de hábito, é uma questão de autopercepção. Não é? A felicidade está nas coisas mais simples, já está conosco. A alegria de viver, a paz, a beleza da vida, a justiça da natureza de Deus, né? Mas o senso de fuga constante nos leva à pressa, a querermos pegar o futuro com as mãos, quando viver o presente é mais pleno, é a plenitude, é a realidade, o resto é ficção. Então, nesses momentos, você que acredita que está escutando essa conversa até agora, vai começar a tentar e se observar, porque isso aqui é uma literatura de espelho, não é algo de gurus, não é algo para lhe ensinar nada, é só para você aprender a se enxergar. E vai perceber que muitas vezes a vida está monótona, ou há medo, desespero e ansiedade, porque não há uma percepção da realidade, mas há um grande sistema de fugas. E é esse grande sistema de fugas que, por vezes, está impedindo que você flua e tenha todo o sucesso e a plenitude que você merece, para o qual você nasceu. Então ele continua e diz, este mundo tem muitos caminhos, mas se andarmos neles com o coração pesado, nada disso apreciaremos. Não tenha dúvida. Coração pesado, não é? Tudo que está no coração vai à boca, vai ao mundo. Quem está ferido, fere. Não é? Então, como é que nós vamos poder ajudar alguém, levar beleza ao mundo, se nós internamente estamos cheios de problemas, de dificuldades, de fugas, de passado e futuro constantes, sem vivermos o presente, sem resolvermos esses problemas no presente, sem visualizarmos o que realmente está acontecendo. E aí é que vem, né, a questão, se andarmos neles com o coração pesado, mas se andarmos nos caminhos da vida com o coração leve, sermos luz, sermos energias positivas, sermos a grande luz que ilumina a nossa própria vida, para que nós possamos servir com plenitude, sermos grandes instrumentos da natureza. Muito interessante, muito forte. E ele fala, sorrir como Buda.
Lembre que Buda quer dizer iluminado. Quando fizer o esforço de se desvencilhar de suas preocupações e ansiedades, sorria, por favor, sorria. Leve o sorriso de Buda. O sorriso refresca todo o seu ser e fortalecerá a sua prática. Não tenha medo de sorrir. Só essa questão do sorriso é um espelho, uma provocação tão grande para a maioria das pessoas que eu acredito que você vai enxergar, começar a olhar mais para você como você não tem sorrido. E quantas coisas tem quando se pensa na luz do sorriso. Quantas coisas tem para nos fazermos rir, além de dinheiro, que provavelmente não vai fazer sorrir de verdade, com plenitude. E quando eu falo de dinheiro, porque as pessoas falam de cadê o faz-me rir, né? Eles chamam aqui no Ceará, por exemplo, de dinheiro. Mas não vai ser, não é essa busca constante, não é essa luta, é viver o presente, é enxergar a beleza nas coisas mais simples, que estão simples, mas estão conosco, estão simples porque nós estamos as compreendendo assim, mas elas são super requintadas, valorosas, mágicas, maravilhosas, brilhantes, se nós soubermos enxergá-las como elas são. Não é uma forçação de barra para valorização. Por isso, o sorriso. Até leve as músicas, lembrei de uma música do Roberto Carlos, que ele fala: na paz do teu sorriso, meus sonhos realizo. Mas não é no sorriso de alguém, é o nosso sorriso. Como dizia Buda, o sorriso é como uma vela. Se você deixar alguém acender, a chama nunca vai apagar, porque vai acendendo outra vela, outra vela, outra vela. Como disse o Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Quem é que não quer ver sorriso? Vamos sorrir. Vamos prestar atenção. Vamos criar um sorrisômetro. Quantas vezes nós estamos sorrindo por dia? Por que nós estamos nos levando tão a sério? Como tinha lá no Pequeno Príncipe. Ele levou a sério palavras sem importância e ficou triste. Por que nós valorizamos tanto a tristeza? Será que não é porque gostamos de fugir por ela? Reconquistar a soberania. O seu sorriso prova que você não é um subalterno, mas que é soberano de si mesmo, que está dando o melhor de si. Cada passo é vida. Já pensou imaginar, perceber, compreender essas coisas numa simples caminhada pela sua casa? Ver o valor de uma caminhada. Às vezes seus pais, sua mãe não podem mais andar e você está levantando ali, eles não tem mais o movimento das pernas e você não valoriza um banho bem forte, bem tranquilo, você mesmo se banhando. Aí você imaginar uma pessoa que não pode se banhar, que à noite se urina todo e não tem como se mexer, e às vezes nem percebe a grandeza de levantar e urinar sozinho, de levantar e ir para qualquer canto sozinho, e a porta, abrir uma porta, atender um telefone, né? O valor que tem uma caminha limpa, uma redinha limpa, um catre limpo, um chão varrido. Muito bonito, muito interessante. Sou muito grato ao Thich Nhat Hanh por isso. Outro dia vi um documentário e tem um depoimento, você pode colocar na internet, sobre as vítimas do Holocausto. E uma dessas vítimas foi um brasileiro nato. Ele mora em São Paulo, é vivo. Lembre-se que mataram mais de 6 milhões de judeus. E ele contando, ele com 3 anos de idade, ele nascido aqui no Brasil, de pais judeus. O pai dele era húngaro, recebeu uma proposta de trabalho e foi para a Índia. Passaram uns anos lá e depois eles foram para a Hungria. Quando ele e a família dele chegam na Hungria, pouco tempo depois o governo húngaro adere ao nazismo. E dentro desse contexto do nazismo, os judeus são afastados, os pais deles são presos, eles vão para os campos de concentração e quem tinha acima de 12 anos ficava vivo até os 52 anos. Então, depois de 52 e abaixo de 12,
ia para a fogueira, né? Eles iam para a câmara de gás, depois iam ser incinerados. E ele, como tinha 13 anos, ficou para trabalhar. E ele disse que na hora que ele entrou no barracão a primeira vez, a primeira coisa eles entram, tiram a roupa, pelam o cabelo, tiram todos os pelos, jogam criolina, né? Ele disse que aquilo coça, a vida inteira de sofrimento, né? Foram 5 anos mais de guerra, quase 10 anos de perseguição aos judeus. E ele olha para a repórter com um olhar tão brilhante, tão sereno, ele diz assim: eu vou dizer para a senhora uma coisa, eu tenho alegrias a cada dia, porque já tem mais ou menos 80 anos, né, que isso se passou. Ele diz: eu tenho uma alegria que a senhora não imagina. Lá em cima, no meu quarto, tem uma caminha limpa, o meu chuveiro tem água, eu posso pegar aqui meu veículo e me dirigir para qualquer lugar. Eu tenho café, almoço, janta. E ele diz: para a senhora talvez isso não tenha muito valor. Mas quando eu estive no campo de concentração, ele contando que ia para esses cantos, tinha que trabalhar, se parasse eles matavam. Ele diz que a comida era casca de batata e casca de beterraba, a casca mesmo, dura, não era moída. Eles faziam, aqueciam aquilo ali, a casca praticamente, a casca crua, só dentro daquela água fervente. E ele disse que a casca, quem vinha naquela fila, as cascas ficavam lá no fundo, e em cima era só aquela água, e era o que eles comiam todo dia. Ele chegou a 38 quilos. Você vê as imagens, e ele contando como era cada coisa daquela realidade, o que era fome. Ele disse: se você visse um pedaço de casca de batata, você devorava um pedaço de casca de batata fina. Então ele disse: comecei a valorizar. Por que que para nós valorizarmos as coisas simples da vida, em grande parte das vezes nós temos que perder coisas, nós temos que ter a falta, sentir a falta? Por que que nós não valorizamos a presença? Só vamos valorizar a falta, né? Então é interessante, né? Isso é soberano, é fortalecedor, né? Ele diz: reconquistar a soberania. Exatamente, cada passo é vida, é andar, respirar. Quantos estão morrendo aí por falta de ar? Realmente não é uma forçação de barra, é só observar o quanto de beleza que a vida tem. E se nós não estamos enxergando isso, tem alguma coisa errada dentro de nós, errada no sentido de que confusa. E nós temos que alinhar isso, e tem a ver com falta de atenção, falta de percepção, com fugas. Essas fugas nos incomodam profundamente e nós não queremos enxergar isso. Então, trabalharmos o que está debaixo da nossa cortina, né, por trás da nossa cortina, embaixo do nosso tapete, para que a gente possa enxergar o que está lá e, de fato, acolher tudo, vermos tudo e deixarmos as coisas se transformarem. Não usarmos a violência, a heresia da separatividade, de ficarmos julgando isso de bom, isso de ruim. Vamos acolher tudo que está dentro de nós e enxergarmos isso como parte das nossas vidas e deixarmos se desenvolver. A semente depois vira uma planta, a planta depois passa a produzir frutos, os frutos depois vem o ciclo da semente, e assim são os ciclos da vida, né? Soberania é isso. O seu sorriso prova que você não é um subalterno, mas que é soberano de si mesmo, que está dando o melhor de si. Fazermos o máximo que nós pudermos para modificar o que nós podemos e termos serenidade para aceitar o que nós não podemos modificar. E dialogando os textos, eu encerro essa nossa segunda parte do livro Meditação Andando com a oração da serenidade, para que nós possamos ter serenidade para aceitar o que nós não podemos modificar, coragem para modificar o que nós podemos e sabedoria
para perceber a diferença entre o que nós não podemos modificar, para que nós não sejamos negligentes, né? E o que nós podemos modificar. Eu tenho certeza que em mim é possível trabalhar o sorriso, trabalhar a minha atenção para compreender melhor o valor que uma palavra tem, que a minha fala tem, que os meus olhos, a minha visão, a minha respiração. Tem uma prece linda do Divaldo Franco que antigamente ele costumava fazer, agradecendo por tudo. Tem uma música da Amelinha que ela diz: foi Deus que fez o céu, foi Deus que fez o amor. E assim vai. Então que nós possamos enxergar toda a alegria que tem nas nossas vidas nesse momento. Que o sorriso e o brilho nos olhos ocupem um lugar fundamental, lindo e maravilhoso, e que nós possamos exalar as melhores essências, e o nosso brilho possa iluminar a vida de todos ao nosso redor, porque já nos ilumina. Um abraço, até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.